Existe um fenômeno chamado regressão de habilidades. Funções que antes você executava com facilidade, de forma automática, automatizada, de modo que você não precisava pensar muito para fazer tal coisa. Você vai começando a ter mais dificuldades para executá-las. Sons que você havia se acostumado, luzes que você havia se acostumado, porque você tinha contato com elas todos os dias, cheiros que você já estava em paz com eles. Eles começam a ser insuportáveis, de modo que você, ao ter contato com eles, você tem crise atrás de crise. Você perde o acesso a essas habilidades que até pouco tempo você conseguia fazer, faziam parte do seu dia a dia. Você conseguia executar uma tarefa, mas hoje você precisa pedir para outra pessoa fazer por você. Então existe uma perda de autonomia, uma perda de independência em alguns pontos. O desgaste emocional aumenta justamente porque, ao tentar suprimir, ao tentar deixar para lá, ao tentar não ligar a esses sons, a esses cheiros, eles ainda estão lá. E se não for feito nada, sejam adaptados para o seu funcionamento, eles vão continuar se acumulando no seu cérebro. O seu sistema nervoso ainda terá contato com eles, ou seja, vai continuando, vai prolongando o acúmulo que contribui para o colapso, porque o colapso mental em adultos autistas é completamente possível. Infelizmente, você pode colapsar por conta da sobrecarga sensorial, emocional, cognitiva, e muitas vezes não é como se algo acontece no presente e você tem esse colapso. Na verdade, pode ser o acúmulo de anos de negligência quanto a essas questões, quanto a cuidar dessa parte para que você não chegue a um colapso. Quando eu falo negligência, eu não quero dizer que é culpa sua, mas o mundo, os ambientes por onde passamos, eles também são culpados. Grande parte da culpa é essa exigência de uma performance neurotípica, de pessoas de cérebros que não são neurotípicos. Então você tenta se camuflar. Como você se camufla? Mascarando, se esforçando além da conta, se esforçando para estar em um ambiente que já te esgotou. Você fica em um estado de letargia que pode ser confundida com depressão. Seu pensamento fica mais lento, você fica mais lento, seus movimentos ficam mais lentos. Movimentos, o raciocínio, a irritabilidade pode aumentar. Ou seja, se você tiver algum confronto, deste confronto pode surgir uma crise externa, ou seja, uma crise de choro, em que você, tentando lidar com esses sentimentos, que muitas vezes nós não entendemos, acaba virando uma explosão de raiva misturada com choro, misturada com o que pode ser interpretado como um desequilíbrio. É um desequilíbrio emocional, mas não significa que você seja uma pessoa desequilibrada, são coisas diferentes. Você está passando por um desequilíbrio emocional por conta desse esgotamento, mas não significa que você seja uma pessoa desequilibrada, ou seja, uma pessoa inconsequente, uma pessoa irresponsável. Porque quando se está nesse estado, é difícil comunicar para as outras pessoas, e é difícil, mesmo comunicando, que elas entendam o que você está passando. Então esses sinais que você transmite, que vão chegando nos outros, elas vão interpretar como mau humor, antissociabilidade, como preguiça. Talvez o que mais doa seja a preguiça, né? Acharem que você é preguiçoso, quando na verdade você, por ter feito um esforço tremendo, está esgotado, acabaram suas energias. Um ponto importante é que as funções executivas, ou seja, a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva, controle inibitório, planejamento, organização, resolução de problemas, regulação emocional, todas essas funções executivas que estão no córtex pré-frontal, essas habilidades cognitivas, essas funções executivas, são pensadas de acordo com como o cérebro neurotípico funciona. Como pode ser o planejamento, a organização de um cérebro neurotípico, de uma pessoa neurotípica? Não são pensadas para neuroatípicos. Então o entendimento de como você funciona, como são as suas funções executivas. Você cai muito para a disfunção executiva. Você se sente um adulto disfuncional. Mas isso é por conta de como foram classificados, como foi ensinado essas funções executivas. O seu funcionamento é diferente. Então como é que você funciona? Essa é a parte que devemos nos focar. Como é que nós funcionamos? Como é que nós funcionamos melhor? Qual é o nosso limite? Porque para os neurotípicos, essas funções executivas, para os neurotípicos também existem limites. Quais são os seus limites? Como é que funciona o seu planejamento? Como é que funciona a sua organização? Como é que funciona a sua memória de trabalho, que é essa memória temporária que você usa para executar essas pequenas tarefas automáticas? Essa percepção, que é uma percepção por experiência própria, a gente esquece. Você não está totalmente consciente sobre os sinais
do seu corpo. É como eu disse no vídeo passado, que eu falei sobre interocepção também, que você perde essa noção de fome, de sede, a gente perde a percepção sobre nós mesmos. Então, quando a gente tem uma ideia, quando a gente pensa, eu ajo dessa forma, esse é o meu funcionamento, anota, deixa anotado. Você pode até mudar, você pode ter até outra percepção, mas anota o que você acha nesse momento em que você está se percebendo. Perguntando para pessoas de confiança o que elas acham sobre o seu comportamento, como você age. Sem muitas vezes levar tudo pro coração. Porque elas podem achar que você é um pouquinho exagerado em algumas coisas. Então, tanto você pode ter uma percepção equivocada sobre algumas coisas sobre você mesmo, porque você não está percebendo, quanto a outra pessoa, né? Especialmente no caso do neurodivergente, elas, por não vivenciarem isso, a vida neurodivergente, não tem essa percepção. Então é preciso aplicar um filtro aí, né? Na sua percepção e na percepção alheia. Você vai preferindo ficar isolado a ter uma conversa com outra pessoa. Mesmo que seja uma pessoa que você tinha conversas longas antigamente, você vai começando a ter conversas mais curtas, vai começando a evitar diálogos mais longos com essa pessoa ou com pessoas. Essa interação social faz parte dos critérios diagnósticos, né? Déficit na interação social. Então, quando você já vem com déficit de interação social de fábrica, e você adquire essa habilidade, mesmo que você interaja de forma neuroatípica, mas você vai perdendo essa habilidade, vai evitando desenvolvê-la, vai evitando encontros, vai evitando conversar com alguém quando alguém puxa assunto com você, pode acabar tendo consequências ruins no seu desenvolvimento. Isso pode acontecer com crianças, mas também pode acontecer com adultos. Se você saía com seus amigos a cada 3 meses, esses 3 meses não são suficientes. A próxima saída pode não acontecer, porque você prefere evitá-la. Nesses momentos, a volta de estereotipias é comum. Você tinha algumas estereotipias que você não fazia mais, mas elas voltam, esses movimentos repetitivos voltam. Eu tenho um de ficar amassando as pontas dos dedos, sabe? Quando eu estou esperando demais, eu fico amassando as pontas. Entende? Essa não é tão chamativa, né? Mas existem outras que chamam mais atenção. Essas estereotipias servem para te regular. Elas podem mostrar, por conta do volume de estereotipias que você está fazendo, podem demonstrar que você está precisando ativamente de regulação e não está conseguindo. Você está tentando através das estereotipias, mas elas por si não estão funcionando. Assim como é a ecolalia. A ecolalia é um tipo de estereotipia verbal, em que você repete frases, repete palavras a todo momento. O que pode ser confundido com você querer tirar outra pessoa do sério, repetindo a mesma coisa. Sinto que essa interação que vai para além das suas interações sociais do dia a dia, essa interação que você tem com pessoas que são neurodivergentes, que falam sobre o assunto. Essa busca por entender como é que você funciona é um começo, através de outros neurodivergentes falando sobre esse assunto. É um começo, mas não acaba exatamente aí. É preciso procurar profissionais que te ajudem ainda mais. Mas assistir conteúdos, participar de grupos com neurodivergentes é importante também. Aumenta a sua interação social até participar de grupos. Vou falar rapidamente também sobre a regressão autista, regressão de habilidades em crianças. Em crianças, normalmente de 1 ano a 3 anos, crianças que já aprenderam algumas palavras e têm uma perda de linguagem dessas palavras, uma diminuição do interesse em interagir com as pessoas que estão ao redor delas, comportamentos repetitivos, acontecendo até uma regressão motora, ou seja, elas param de andar, não conseguem mais segurar objetos da mesma forma. Em crianças, quanto mais cedo for essa intervenção, essa percepção dessas mudanças, melhor para ter uma chance maior de recuperar esses repertórios, melhorar a autonomia da criança, melhorar e fortalecer a comunicação dela, essas interações sociais. Então notar o que mudou nesse ambiente, ou o que não mudou para a criança. O que mudou, o que ela precisa fazer agora, que ela não fazia antes. Tem uma nova coisa, uma nova demanda? Quais são os lugares em que isso acontece? Em quais situações ocorrem essas mudanças? Porque a intervenção precoce nessas crianças pode ajudar bastante elas. Então, se você nota uma dificuldade maior para manter horários, manter uma rotina, se você tem cada vez mais uma falta de paciência para interagir com as pessoas, para interagir com amigos,
psicólogos para conversar com eles. Realmente uma perda de habilidades, uma perda de repertório dessas habilidades que você tinha antes. Essa perda de comunicação social, aumento de sobrecarga sensorial, uma perda significativa na qualidade das suas interações. Esses são sinais claros de que um colapso está surgindo ou já está em atividade. E não é apenas uma boa noite de sono que vai te ajudar. Não, é um processo lento. A constância, você ter várias noites de sono boas, pode te ajudar. Mas não é um processo de curto prazo, de curtíssimo prazo. É um processo que leva um tempo, até você reacender a vontade, até você reacender a energia. É um processo lento, em que o seu entorno pode não entender, em que, pelo seu entorno não entender, você pode se sentir pior ainda, piorando o seu estado e te desmotivando ainda mais a sair dele. Nesses momentos, o acompanhamento profissional é importantíssimo. Se esse vídeo te ajudou, contribuiu para a sua vida de alguma forma, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Deixa nos comentários se você teve essa percepção de regressão de habilidades. Se inscreva no canal, por favor, que isso me ajuda bastante a crescer nesse mundaréu do YouTube. Falando sobre saúde mental, falando sobre neurodivergência, falando sobre autismo, TDAH, altas habilidades e superdotação. Muito obrigado por assistir e até o próximo.